Eu e o Bispo G estamos apresentando a vocês um estudo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Muita gente pedindo esta série, falando, olha, Bispo, tem que terminar lá o livro de Atos, né? Nós estamos estudando Atos há alguns anos atrás, já falei, anos mesmo, Bispo G, né? Nós fizemos Atos, acabamos indo depois para outra série, nós paramos no apóstolo Pedro. Nós dedicamos o estudo do livro de Atos ao apóstolo Pedro, e ficamos realmente de trabalhar aí o ministério do apóstolo Paulo. E cá estamos, estudando agora esta série incrível, falando sobre o alcance do evangelho até Roma, Ásia Menor, Europa, toda essa dinâmica do apóstolo Paulo, de anunciar o evangelho, pregar com autoridade, fundamentar igrejas, formar líderes, um homem completo, realmente uma referência apostólica para todas as gerações. E na aula anterior, nós falamos sobre o trabalho do apóstolo Paulo numa cidade chamada Antioquia. Tem duas Antioquias para você não se confundir na Bíblia, tá? Tem a Antioquia da Síria, que foi o ponto de partida. Então você vai ver aí no mapa a Antioquia da Síria, que fica ali hoje bem no sul da Turquia, mas naquela época pertencia à região da Síria. E aí toda essa movimentação de Chipre, Pafos, chegando em Perge e enfim Antioquia da Psídia, que foi o lugar onde Paulo fez uma pregação incrível, né? Atos capítulo 13 tem detalhes preciosos dessa ministração e depois falamos da importância de vencer a divisão, porque era um ambiente ali também complicado, um ambiente de muitas brigas, de muita confusão, e nós vamos falar novamente sobre o assunto divisão. Pois é, hoje vamos falar agora desta guerra que o apóstolo Paulo vai enfrentar numa outra cidade. Então, ele sai de Antioquia, momento ali de muita perseguição, e vai para a cidade de Icônio. Então, veja aí novamente o mapa. Então, ele saiu da cidade de Antioquia e foi para Icônio. Icônio é uma cidade relevante, não é uma grande cidade, mas uma cidade importante da região, também da Frígia. A língua era frígia, pertencia à província da Galácia. Então, toda vez que você ler agora a carta aos Gálatas, você vai se lembrar para quem Paulo estava se referindo, né? Igreja de Antioquia, igreja de Icônio, igreja de Listra, é o povo dessa região. Não era tão grande como Éfeso ou Esmirna, ali na região da Turquia, mas era uma cidade forte, uma cidade importante. E era um centro de adoração a uma entidade que ficou muito popular na Ásia Menor, que é Cibele. Cibele é a deusa grega da fertilidade. E, curiosamente, a adoração a ela era de origem frígia, exatamente dessa região. Era chamada de Senhora dos Animais e também ela tinha o mito da ressurreição, né? Que o filho dela também ressuscitava. Você vê o diabo usando, né, as religiões, as culturas para trazer confusão de fé. Bom, já apresentamos então o local onde nós vamos hoje estudar, cidade de Icônio. Então vamos ler Atos capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos lá? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Estamos vendo elementos novos, né? Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Perfeito? Até aí. Então nós vemos que o assunto é divisão. O evangelho chegou e o povo ficou dividido. Um pelos judeus contrários aos apóstolos e outros pelos apóstolos, por aquilo que estava sendo apresentado. Agora, temos um detalhe importante em Icônio. Foi um lugar onde eles estavam também realizando milagres, tiveram graça, manifestaram ali sinais, as pessoas foram crendo não apenas pela palavra, mas pela demonstração de poder. Bispo G, falamos muito do hábito do apóstolo Paulo
chegar primeiro nas cidades em uma sinagoga, já acessar primeiro os judeus, porque seria mais fácil de explicar o que é o evangelho pelo fato que os judeus conheciam as profecias, as leis, tudo estava previsto a respeito do Messias. Agora, existia uma divisão social nessas cidades entre judeus e gentios, ou seja, eles eram segregados mesmo? Havia uma divisão, e ela é uma divisão de ordem cultural e até religiosa, né? A marca dos judeus sempre foi da eleição e que eles eram, vamos dizer assim, além de eleitos, eles eram puros por causa da eleição com Deus. E já os gentios, eles eram tidos como imundos. Então, alguns nem comiam junto com os gentios e assim por diante. Então, essa divisão ela se tornou, obviamente, não só social, mas também religiosa e cultural. E a gente percebe também um outro dado, né, importante, porque quando eles estimulam essa divisão, nós percebemos que agora alguns judeus, eles vão incitar os gregos. De que maneira? Porque você incitar as pessoas que são judias por causa de uma opinião, tranquilo, você pode, vai debater, mas estão fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Então os judeus começaram a perceber, espera um pouco, aí realmente tem o poder de Deus. E os safados dos judeus daquela época vão incitar quem? Os gregos. E para o quê? Causar um tumulto, uma divisão e, obviamente, gerar aquilo que era a cisma, né? A separação, e fazer com que Paulo e os enviados do Senhor parassem de fazer e levarem o evangelho. Nós vemos que houve uma divisão ali na cidade, né? Uns pelos judeus incrédulos, outros pelos apóstolos. Agora, o evangelho, ele veio causar divisão, porque quem é o culpado da divisão? Será que foi o apóstolo Paulo? Eu pergunto isso, Bispo G, por quê? Porque lá em Mateus 10, no finalzinho de um discurso muito importante de Jesus para os apóstolos, ele fala que ele veio causar divisão até dentro da família, né? Entre pai e filho, marido e mulher. Ele até começa falando, né? Eu vim trazer espada. Né? E falou que haveria essa divisão. Então, o evangelho veio para trazer divisão? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário. O evangelho vem para trazer a comunhão. A única coisa é que nós não estamos falando só de uma doutrina, nós estamos falando de uma questão de reino espiritual. Então, dentro de uma casa, um crê, o outro não. O que crê começa a desfrutar da presença de Deus, Espírito Santo, a paz. O que não crê, sem perceber, porque existem potestades, existem entidades malignas ao redor, que vão trazendo influência. Então, ela é como nós estávamos até conversando, porque a gente às vezes acha que o mal é como só uma pessoa, né? Um demônio que fica lá, sai, não sai, sai. Não, é muito mais do que isso, uma essência maligna que vai criando o quê? Um domínio sobre a pessoa e mudando até o sentimento. E aí é que traz a divisão. Por quê? Porque um cheio do Espírito Santo e outro, sem perceber, começa a ser usado pelo inimigo para que haja essa divisão um contra o outro. Quem causou a divisão foram os judeus. Né? Os apóstolos estavam pregando o evangelho. Então, vamos lá. Mateus 12, Bispo G, versículo 24, é o momento de uma declaração de Jesus a respeito de divisão. Eu quero ler porque eu acho ela bem relevante para a nossa discussão. Verdade. Diz assim, os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Os demônios são espíritos que causam divisão, porque a divisão é estratégica. Dividir uma família, dividir uma igreja, né? Dividir é a quebra de aliança. A quebra de aliança é uma brecha para os demônios agirem. Agora, eles são espíritos que causam divisão, porém, eles não andam divididos, é isso que Jesus está falando? Porque o que ocorre é que o reino do inimigo é organizado. É aquilo que eu falei, né? Às vezes fica aquele negócio, sai, não sai, sai, aquelas coisas. E não é assim, o inimigo, nós temos que lembrar, o querubim ungido da guarda, ele é Lúcifer, ele é um anjo poderoso.
Ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então, ele soube organizar uma divisão, porque a marca que houve lá no céu, ele conseguiu trazer a divisão, mas uma divisão, entre aspas, organizada, porque 1/3 dos céus o seguiu. Argumentos, obviamente a gente não consegue entender o que é o mundo espiritual de tão profundo. Mas gera o quê? Que ele conseguiu, de alguma forma organizada, separar. E ele usa isso. Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, de repente, você vê numa sexta-feira à noite, num local onde eles recebem entidades, aparecem as mesmas entidades com o mesmo nome, com as mesmas características, que obviamente a gente sabe que não é, né? Porque às vezes falam, é o espírito desencarnado de um médico, vamos dizer. Só que baixa em todos os lugares ao mesmo tempo, quer dizer, um espírito é ao mesmo tempo tantos. O que quer dizer isso? Eles são muito organizados e nós temos que vigiar, porque há uma hierarquia, inclusive espiritual, que ela é semelhante à celestial. Principados, potestades, dominadores. E nós temos que entender, e tronos, né, que seriam a esfera mais elevada ainda, né? Então, nós temos que entender que eles têm essa organização e que nós que muitas vezes sofremos a divisão por não entender isso. Paulo enfrentou a divisão e também usou a divisão como uma estratégia. Sabia disso? Vamos ver. Atos 23, versículo 6, né? Isso nós vamos discutir no futuro, essa passagem, mas vamos adiantar um pouquinho desse exemplo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Diz essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. O que aconteceu? Nesse momento, antes da última viagem missionária de Paulo, ele está ali diante de todos os judeus para ser julgado, né? E os judeus estavam unidos, os partidos estavam unidos. Os fariseus e os saduceus estavam unidos naquele momento contra um adversário comum, que era Paulo. Paulo, então, ele tem uma estratégia. Que estratégia foi essa, Bispo G? A estratégia de mexer com o brio, né? Porque até nós vamos falar, o termo partidos é o termo haireses, né? De onde vem o termo heresia. Então eram onde compostas também seitas. Então eram os partidos, né? As seitas dos judeus, elas eram várias. E havia sempre uma dissensão. E ela era uma marca. Então ele, com sabedoria, sabendo disso, porque eles também eram fariseus, então, com certeza, ele já devia ter discutido muito com os saduceus, né? Que era uma elite religiosa, não estava muito preocupada se tinha anjo, se não tinha, se tinha ressurreição, estou vendo na boa. Mas já os fariseus criam nessa área, que é uma área bíblica mesmo. Então, ele já fomenta aquilo que já existia dentro deles. Porque é um espírito maligno religioso que traz a divisão. Né? Tanto que o termo é heresia, né? Ele aproveita ali das diferenças para ganhar tempo, na verdade, né? Que Paulo só conseguiu ganhar tempo. Ele falou, eu sou fariseu também, aí já viu o saduceu, ficou doido naquele momento, né? E aquela bagunça, aquela confusão danada. E a diferença entre os fariseus e os saduceus, basicamente, é doutrinária. Doutrinária. Doutrinária, né? Então, os fariseus acreditavam nas leis nos profetas, eram bem mais zelosos quanto à prática da lei. Os saduceus, muito racionais, muito influenciados pelos gregos durante um tempo que nós chamamos de silêncio profético, eles só praticavam a lei, né? Eles desprezavam as movimentações do mundo espiritual, anjos, ressurreição, tudo isso eles desprezavam, certo? Muito bem, vamos falar então, Bispo G, desse conceito sobre os tipos de divisão. Tá? Que aparece na palavra de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 11. Aliás, Corinto era uma igreja muito dividida. Se tem uma igreja que tinha confusão e divisão, era a igreja de Corinto, né? Já começa falando, uns por Paulo, outros por Pedro, outros por Apolo, já começou, né? Era um baita de um reino dividido. Mas vamos lá. 1 Coríntios 11, 18, fala assim, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos
em vosso meio. Bispo G, que loucura é essa que Paulo está falando? É possível que divisão seja algo saudável? Então, o contexto aqui da palavra divisão, ela existia e é o termo cisma. E a cisma, até o original no grego, é um rasgão, algo que rompe. Então, Paulo está ali para chamar a atenção deles, de que está vendo o que eles estão fazendo já é uma divisão nociva. Mas ele quer corrigi-los, porque ele percebeu que havia ali, vamos dizer, mesmo havendo a divisão, o sentimento e a intenção era boa. Aí é que ele vai e começa a ministrar para trazer o que? Uma cura. E aí ele traz o outro termo, que é o partidos, né? Que é aquele que nós falamos até agora, que é o termo haireses, né? Ou heresias. Então, importa que haja. Então, a divisão sadia é para que um grupo seja aprovado e não que haja uma ruptura, né? Então, Paulo, um homem muito sábio para lidar, né, com os sentimentos, e eu percebo esse lado de Paulo. Paulo não era um homem que podava as pessoas, que tolhia. Ele encaminhava, ele sabia lidar com os potenciais e canalizá-los para que eles dessem fruto, que não seria uma marca daqueles que eram fariseus. Ele era um fariseu, mas vê o que é a conversão, que é o Espírito Santo. Paulo era um líder que não era inseguro. Tem muitas lideranças que são inseguras e de repente vem dentro do seu grupo, né, da sua igreja, alguém despontando, alguém que tem uma atividade diferente, e aí a pessoa já, não, tem que começar a podar, né, tem que limitar. E na verdade, se uma pessoa sábia, potencializaria mais, com certeza, para que tenha mais fruto a igreja. Eu me recordo, pai, eu vou usar um exemplo até teu, em Santana, que é a igreja que hoje eu dirijo, quando o senhor dirigia em 2004, sei lá, 2003, bastante tempo, tinha um pastor que se destacava lá. Era um pastor que pregava muito bem, mas ele pregava para um público que era diferente do teu. Né? Ele ia para uma linha muito mais pentecostal. Isso, tá? Pentecostal mais antiga, né? Não tão neopentecostal como a nossa, né? Apostólica. E ele se destacava. E aí, eu lembro que o senhor tinha dado um culto para ele, o culto dele enchia. É verdade. E quando o líder é inseguro, o que o líder faria? Não, vou tirar ele desse culto, porque pode ser que o culto dele fique mais cheio do que o meu. Aí eu lembro que o senhor foi lá e deu um outro culto para ele, não é? É verdade. O senhor deu um outro culto para ele de domingo, não sei qual horário, mas deu um outro culto para ele. O cara pregava em 2 cultos. E um monte de gente ficou assim, qual é que pode e tal? O que pode é, quando você está seguro de quem você é e entender que dentro de um corpo, cada um tem o seu talento e que há outras pessoas que podem dar resultados talvez até superiores ao que você pode dar. Mas você continua sendo líder. Sem dúvida. E vai potencializar o meu ministério. Claro. Vai poder fazer com que eu possa até descansar de alguma área e me dedicar mais a outra, como foi com Paulo, né? Paulo ungiu os diáconos para que eles fizessem um trabalho mais assim, de assistência social e ele pudesse se dedicar mais à palavra, né? Líder frágil é assim. Líder frágil não pode ver ninguém tendo mais imagem, mais status, mais atenção, mais elogiado do que ele mesmo, né? Por isso que é importante nós sermos líderes fortes com a consciência de Paulo, né? De quem ele era e que os outros são. Porque nós não estamos lutando entre nós estamos lutando pelo mesmo reino. Sem dúvida. Tá? E esse termo que você estava falando sobre heresia, sobre partidos, né? De uma condição positiva, é o que acontece no próprio reino de Deus. Tem igrejas que têm um perfil, outras têm outros, né? E cada um vai compor aí todo esse reino. E há igrejas que são completas. A igreja apostólica é uma igreja completa, uma igreja que atua em todas as esferas, tá certo? Agora, interessante, né? Eu vejo gente aí brigando pelo mesmo reino e o inimigo é tão sagaz que, por exemplo, quando Jesus foi condenado, Herodes e Pilatos voltaram a ser amiguinhos. Esse é o mundo espiritual, né? Impressionante. E você sabe que essa é uma prática que a gente vê até os dias de hoje, né? Eu lembro que nós, numa determinada eleição, nós apoiamos um determinado candidato. Isso faz muito tempo. E o incrível é que quando chegou no final da campanha, os dois que eram assim, inimigos ferrenhos, tipo assim, extrema direita com extrema esquerda, se uniram contra esse.
E por quê? Porque éramos nós que estávamos apoiando, né? Porque o envolvimento espiritual já deu a diferença. Na mesma mesa, inimigos ferrenhos, a mesma coisa. Pilatos junto com Herodes, que é isso. Vamos lá, vamos terminar o capítulo 14, o trecho de hoje, né? Que nós vamos continuar no capítulo 14 ainda, tem Listra, tem outras cidades nas próximas aulas, mas fala assim: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, o nível vai ficando mais intenso da batalha. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Ou seja, né, mais uma vez a perseguição impulsionando eles para levar o evangelho para outras cidades. Mas a confusão tomou uma proporção absurda dessa vez, né, Bispo G? Para apedrejamento, ameaça realmente de morte, porque a confusão realmente ficou tamanha e Paulo e Barnabé tomam uma decisão que não era uma covardia, mas uma decisão estratégica, né, de não manter aquela confusão. Imagina, né? Poderiam mais pessoas morrerem. Então... E há uma similaridade, Dani, do mundo espiritual que a gente também tem que entender, né? Porque aquela região, como você falou de Cibeles, se você perceber, ela tem 2 leões embaixo, né? Então, toda entidade que é cultuada e tem vínculo com o leão é vinculada a um espírito de violência. Olha. Então, a gente percebe que isso vai acontecer depois lá em Éfeso e ali também, nessa região. Então, uma região muito disputada, de muita violência, e a entidade principal, Cibeles, que é uma entidade ligada à morte, à ressurreição, mas também à morte, em um incesto, né? Porque o filho dela, Atis, se deita com ela. Então, uma coisa assim bem, até promíscua. Chega a algo de santidade. Já viu, mexe o mundo espiritual e é terrível, né? Muita confusão, né? Muita. E a carta aos Gálatas fala muito sobre isso, né, Bispo G? Impressionante. Como ele fala, né, da religiosidade, das confusões. Vocês eram livres, agora estão se comportando como escravos. Fala o que é o fruto do Espírito, obra da carne. Essas confusões, carne e espírito, são denunciadas na carta com muita qualidade. Verdade. E a carta também que Paulo conta da sua história, né? Uma carta que fala que é bem metalinguística, né? Ele fala a respeito de si mesmo em 2 capítulos, conta toda a sua história, para deixar bem claro, olha, quem falou com vocês é alguém que tem habilitação, que tem autoridade, vocês estão se esquecendo da posição de um apóstolo. Então é uma região complexa. Né? Não é uma região simples espiritualmente. Vamos lá? Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje estudamos sobre a pregação do evangelho em Icônio, uma cidade expressiva frígia gálata. Houve grande divisão na cidade pela pregação do evangelho, tanto entre os judeus como entre os gentios. Aprendemos que o evangelho traz divisão na sociedade por conflitar contra os valores imorais e as manipulações. Porém, a divisão não é saudável para a igreja, pois reino dividido não prospera. E a causa da divisão comumente é ego. Há um tipo de divisão positiva quando grupos estratégicos se levantam para atuar em diferentes vertentes, mas sempre sob a mesma cobertura. Tá certo?